Meu irmão, minha irmã, tudo bem? Eu vim aqui compartilhar mais uma palavra que Deus colocou no meu coração para edificar a sua vida, a minha vida, tá bom? Vamos nós? Essa palavra, ela tem como título: A esperança é a última que morre? E aí, o que você acha disso? Eu vou estar trazendo essa palavra, ela está escrita na Bíblia, né? Em Daniel, Daniel versículo 6, do 16 ao 22, tá bom, meu irmão? Vamos lá? Então o rei deu ordens, e eles prenderam Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou a Daniel, dizendo que o teu Deus, a quem serve todos os dias, haverá de te livrar. Em seguida, taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel selo, e também com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não pudesse ser modificada. Depois o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não permitiu que fossem trazidos à sua presença qualquer instrumento de música. E o rei não conseguiu conciliar o sono durante toda aquela noite. Logo ao raiar do dia, o rei se levantou e correu em direção à cova dos leões. Quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sofreguidão e tristeza. Daniel, servo de Deus, o Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serves diariamente, pôde te livrar dos leões? E então ouviu-se a voz de Daniel, que respondeu: Ó, caro rei, vive para sempre. Eis que o meu Deus enviou o seu anjo, e esse fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus considerou-me inocente aos seus olhos, e de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade. Vamos orar? Senhor, meu Deus, só Tu és santo, verdadeiro e fiel. Pai, que essa palavra não venha nada de dentro de mim, tudo do Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos ver, os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos ouvir a Tua voz. Senhor, eu te peço também que o Senhor quebrante o nosso coração para que possamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, então, o título diz, né? A esperança é a última que morre? E aí, o que você acha disso? Você acha que a esperança é a última que morre, realmente? Se existe essa pergunta aqui no mundo, né? É um dito popular. Ele está dizendo que ela morre. Por quê? Se a esperança é a última que morre, não está falando que ela não morre. Está falando que ela morre, só que ela é a última, né? Isso no mundo. Realmente, se nós estivermos vivendo com a esperança em coisas do mundo, colocarmos nossa esperança no dinheiro, por exemplo, o dia que ele acabar, a nossa esperança acabou também. Se nós colocarmos nossa confiança toda num parente, e o dia que esse parente não quiser nos ajudar mais, ou ele morrer, ou faltar, e aí, acabou-se a nossa esperança? Seria essa a última, a esperança? Então, a Bíblia diz que nós temos que fazer a nossa casa, o nosso alicerce, né, uma coisa que seja firme, na rocha, que simboliza Jesus Cristo. Então, quando nós estamos baseados em Deus, no Senhor Jesus, na palavra de Deus, nosso alicerce é firme. Com isso, a nossa esperança, ela talvez não morra. Ué, Soares, será que ela morre? Sim. Dependendo de onde você coloca a sua esperança, ela pode ser a última a morrer. Pode morrer, sim. Agora, se a sua esperança estiver em Deus, ela não morre. Essa esperança não morre nunca. Porque o nosso Redentor, ele vive. O Senhor Jesus, ele vive e reina à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, não tem como a sua esperança ela morrer desde o momento que você fez a sua esperança no alicerce firme. Aonde é esse alicerce? Em Deus, na palavra de Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. E a sua esperança não vai morrer nunca.
Então, meu irmão, minha irmã, o grande segredo está aonde iremos colocar a nossa esperança, tá certo? Tem pessoas que colocam a esperança no filho. Quando o meu filho crescer, ele vai me sustentar. Então, esse pai, essa mãe, vive sem se esforçar muito a vida toda, contando que quando o filho crescer, ele vai trabalhar e vai se sustentar. Às vezes esse filho morre, e aí? Foi-se embora a sua esperança. Às vezes, esse filho casa, vai embora e esquece dos pais. Foi-se embora a esperança. Então, nós precisamos colocar a esperança no que realmente nos dá esperança. O Senhor Jesus, ele estende a mão para a gente e nunca recolhe essa mão. Ele está do nosso lado o tempo inteiro, ele está nos protegendo. Cada viagem que você faz, ele protege o seu veículo, ele protege onde você está, ele guarda você, ele te faz livramentos que nem você imagina que você teve. Então hoje, quando você estiver vendo esse vídeo, talvez você tenha tido livramentos que nem você percebeu. Nem você percebeu desse livramento. Por quê? Porque a tua esperança, ela não vai morrer. Porque ela está alicerçada em quem? Em Deus. Não tem como morrer. Então, na palavra de Deus, nós temos algumas passagens. Por exemplo, José. José tinha esperança em Deus. Quando os irmãos deles, pegou ele e jogou dentro de uma cova, isso é, num poço, no deserto, ele estava dentro desse poço e depois venderam ele numa caravana que passava. E depois a história dele, ele acabou virando governador de todo o Egito. Então, por ele confiar em Deus o tempo inteiro, ele está alicerçado na palavra de Deus, nas promessas do Senhor, é que ele conseguiu que a esperança dele não acabasse ali, naquele momento. Porque quando os irmãos dele jogaram ele dentro do poço, a intenção era matar ele. Um dos irmãos falou, não vamos matar ele não, joga dentro desse poço aqui, com a intenção de tirá-lo do poço mais tarde. Porém, quando ele voltou, que ele tinha dado uma saída, quando ele voltou, o irmão não estava mais dentro do poço, tinha sido vendido por uma caravana e foi embora. Porém, o José foi vendido pelos irmãos, mas ele não perdeu a esperança, porque a esperança dele estava firmada em Deus. Então, ele sabia em quem ele estava crendo. Então ele foi de boa, passou por muitas coisas. Quem quiser pode ler essa história em Gênesis, tá bom? Então vamos lá, tem outra pessoa, como eu disse agora, Daniel, ele orava sempre, e aí veio uma galera lá que não gostava muito de Daniel, querendo tomar a posição dele, e sabendo que ele orava, a única forma de pegá-lo em algum erro seria em oração. E fez com que o rei soltasse um edital dizendo que quem estivesse orando, falando com Deus, qualquer coisa, que não fosse adorar ao rei, deveria ser condenado a ir para a cova dos leões. E eles fizeram isso de propósito, fizeram o rei assinar, o rei estava disperso, assinou, carimbou com o anel selo e não pôde voltar atrás. E colocou Daniel na cova dos leões. Porém, a esperança de Daniel não morreu ali. A esperança de Daniel era em Deus, o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou. E essa confiança dele em Deus fez com que Deus mandasse um anjo lá e fechasse a boca do leão. Daniel não aconteceu nada com ele. Outra galera também que se deu bem em confiar em Deus foi Sadraque, Mesaque e Abednego, na mesma época de Daniel. Eles não quiseram adorar o rei e foram colocados dentro da fornalha acendida 7 vezes mais. Porém, a confiança deles era em Deus, porque o rei falou, se você me adorar agora, eu vou livrar a cara de vocês. E eles falaram, não, a gente só adora ao Deus vivo Todo-Poderoso. Olha que confiança maneira. E aí eles confiaram em Deus. E quando foram jogados na fornalha, nem um fio de cabelo deles se queimou. Entendeu? O rei olhou lá para dentro da fornalha e falou, não botamos 3 pessoas lá dentro, como é que tem 4? E um tem a aparência de um Deus. Então, o Senhor mesmo foi lá, passou com eles na fornalha e tirou eles de lá. Mas a confiança deles estava em Deus.
E por isso a esperança deles não foi a última que morreu lá na fornalha. A esperança deles não morreu. Porque quando você tem esperança em Deus, toda a sua esperança é no Senhor. Olha, Jesus não deixa que essa esperança morra. Não deixa, nem vai ser a última, nem a primeira. Em hipótese alguma ela morre. Então, meu irmão, minha irmã, nesse breve vídeo, eu te peço, tenha esperança no Senhor. Ora, fala com Deus. Fala com Ele que você confia nele. Deixa a sua vida no controle de Deus. Fala assim, Senhor, toma o volante. Ó. Aí Ele vai dirigir sua vida. E Deus, Ele dirige muito bem, tá? A carteira dele nunca vence. Ele é muito bom nisso. Você pode jogar toda a sua esperança lá, meu irmão, minha irmã. Joga a sua esperança lá. Deixa com Deus, que tudo vai dar certo. Você pode até passar por uns momentos difíceis, mas eu te garanto, esse momento difícil, Deus vai passar do seu lado. E a sua esperança jamais, eu disse, jamais vai morrer. Jamais. Confie nele, tá bom? Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, essa palavra me fortaleceu, que a minha esperança venha cada vez estar maior no Senhor. Pai, que o meu irmão, que a minha irmã que ouvir essa mensagem, possa estar botando toda a confiança deles no Senhor. Toda a esperança deles, Pai, esteja no Senhor. Pai, acolhe cada um deles. Senhor, ensina eles cada vez mais a apenas confiar no Senhor. Não confiar em ouro, em prata, em dinheiro, em carro, em pessoas, mas confiar só em Ti, Pai. Que assim eu tenho certeza que a esperança deles nunca irá acabar. E assim eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, espero que essa palavra tenha edificado o seu coração, tá bom? Porque o meu edificou. E olha, se você gostou desse vídeo, eu te peço, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para todas as pessoas que você queira que eu ouça essa mensagem e dê o seu like, tá bom? Me ajuda lá. Muito obrigado, fiquem com Deus, a paz de Cristo.